bom dia, como é que vocês estão? Vamos acordar? Hoje é sexta-feira, última aula da semana, vamos para mais um dia de aula. Desculpa que eu ainda tô assim, né? Porque eu resfriado. Mas vamos lembrando que não esqueçam de se cuidar, lavar bem as mãos, tomar bastante banho, né? Se sair, usar máscara, tá, gente? Continue se cuidando e se guardando em casa. Evitem o máximo possível tá saindo, tá abraçando, tá beijando o papai, a mamãe, principalmente o vovô, a vovó, né? Então, se cuidem e cuidem também das pessoas que estão ao seu redor, ok? E lembrando, procurem um lugar ventilado, um lugar silencioso para poder estudar e se concentrar muito bem, tá? Vamos lá para a nossa aula de ciências hoje. Peguem o livro. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre o ar. Semana passada nós estudamos sobre a composição do ar. Vimos os gases que o ar é composto, os três principais, e é claro que existem outros. Nós vimos o gás carbônico, o gás nitrogênio e o gás oxigênio. Vimos também que o gás hélio também faz parte da composição da atmosfera. Nós vimos a atmosfera, né? Página 60, nós vimos sobre a camada de ozônio, que o ozônio também é um dos gases que está na atmosfera e que esse gás ele vai formar uma camada que vai proteger o nosso planeta contra os raios ultravioletas, que são os raios que vêm do Sol, né? Porque esses raios são ótimos para aquecer o nosso planeta. Porém, se ele for em grande intensidade, né? Se a gente receber muito esses raios em um determinado tempo, acaba sendo prejudicial, tá bom? E aí nós vimos também na página 61 sobre o efeito estufa, que é justamente a característica que a atmosfera tem para reter o calor do Sol, sustentar para que o planeta não esfrie tanto. Nós vimos que a poluição atmosférica tem aumentado a cada ano que passa e vimos algumas consequências da poluição atmosférica, como a chuva ácida, a destruição da camada de ozônio e o aquecimento global. Lembram disso? E hoje nós vamos ver, página 65, a poluição ou as propriedades do ar, tá? Vamos lá? Peguem o livro, página 65. Bom, na página 65, vocês podem observar aí no livro de vocês, página 65 vai falar três principais características do ar. Diz assim: o ar tem algumas propriedades típicas pelas quais podemos perceber a sua presença. A presença de quem? Do ar. Muito bem. Primeira característica, o ar ocupa espaço. E aí ele mostra como, por exemplo, os nossos pulmões, né? O ar, ele preenche o espaço dos nossos pulmões. Quando a gente, né, inspira, coloca esse ar para dentro, estamos enchendo o pulmão de ar, tá certo? Então ele ocupa, assim, espaço. E aí tem um outro exemplo, como é a da seringa, né? Se a gente tapar a pontinha, a saída do ar ali da seringa, claro que a seringa é sem agulha, tá? E aí a gente tapa. E quando a gente tenta empurrar, a gente percebe aquela pressão, aquela força, né? Porque o ar está preso ali dentro, tá? A outra característica que ele diz é que o ar não tem forma definida, ou seja, o ar vai tomar a forma do ambiente que ele se encontra. Se ele estiver num ambiente retangular, a forma dele vai ser retangular. Se ele estiver num ambiente em forma de círculo, aquela vai ser a forma dele, tá? O ar, ele não vai ter uma forma definida. E aí no livro de vocês diz que o ar ocupa todo o espaço do ambiente em que se insere, que é colocado, e toma a sua forma, seja um grande salão ou um recipiente fechado, como um pneu ou balão de festa. O ar vai ter o formato do ambiente que ele está, certo? A outra característica que ele diz é que o ar tem peso. E aí ele dá um exemplo que vocês podem fazer, podem não, vocês vão fazer. Quero que vocês façam esse aí da página 65, o último do balão. Você vai pegar a varetinha, amarrar um cordãozinho para segurar e vai colocar 2 balões, um em cada ponta. E aí quando você
fura um dos balões, você vai perceber que o varãozinho ele vai pender, justamente porque o ar tem peso, né? O balão que ficou cheio, um estoura, o outro fica cheio. E aí o que está cheio de ar vai pender, porque ele vai estar mais pesado. Faça esse experimento aí, filma e manda pra mim, tá bom? Pra gente assimilar melhor o conteúdo. Vamos seguir? Hoje a aula não vai demorar muito não, porque semana passada foi bem grande, né? Hoje a gente tá dando apenas continuidade para fechar esse assunto, tá? Bom, na página 66 vai falar um pouquinho sobre a pressão atmosférica. E o que seria a pressão atmosférica? No livro de vocês deem uma lidinha depois, tá certo? Porque Tia não colocar todo o conteúdo que está no livro justamente para não ficar um vídeo muito grande. Mas vocês leiam toda a página, tá? Na página 66 vai falar que a pressão atmosférica é a força que o ar exerce em qualquer corpo que estiver na atmosfera. Tá? Então, o ar ele tem essa característica de exercer essa pressão, essa força sobre qualquer corpo que estiver na atmosfera. E aí, se você observar no seu livro, na página 66, ele diz: é como se o ar à nossa volta estivesse o tempo todo tentando nos prensar, nos esmagar, tá? E por que então que isso não acontece? Justamente porque os fluidos, ele diz aqui, ó, então por que não somos esmagados pela pressão do ar à nossa volta? O ar que está dentro dos corpos, bem como os fluidos internos, o sangue e outros fluidos, outras substâncias que temos no corpo, como gases também. Aí ele diz que tem a pressão igual, esses fluidos, esse ar que tem dentro da gente e os fluidos, eles têm pressão igual ou levemente maior que a pressão atmosférica. O ar que está dentro da gente, os gases, os fluidos que estão dentro da gente, vai ter uma pressão igual ou maior do que o ar que está fora, que está ao nosso redor, que está na atmosfera. Então, justamente por isso que os corpos dos seres vivos não são esmagados, tá bom? E aí ele diz o seguinte: em locais de altitude baixa, o que seria uma altitude baixa? É um local próximo ao nível do mar. Ele vai medir baixa altitude e alta altitude em relação ao nível do mar, tá? E ele diz: em locais de altitudes baixa, a pressão atmosférica é maior, ou seja, a força que o ar está exercendo sobre os corpos é maior. Já em locais de altas altitudes ou grandes altitudes, as moléculas do ar estão mais distantes uma da outra, portanto, a pressão atmosférica é menor. Então, se eu estou mais baixo, mais próximo do nível do mar, essa pressão do ar vai ser maior, porque as moléculas do ar, elas vão estar mais próximas, fazendo mais pressão nos corpos. Se eu estou numa altitude maior, acima do nível do mar, essas moléculas vão estar mais distantes, portanto, a pressão atmosférica vai ser menor, tá? E aí a gente diz, então, que o ar está rarefeito. Se vocês pegarem o livro de vocês, ainda na página 66, no glossário, vai estar explicando que o ar rarefeito é o ar menos denso, mais leve. Então, veja só, ele mostra na imagem, eu até coloquei para vocês, vamos ver. Essa imagem aí diz o seguinte: pessoas que vivem em baixas altitudes, estão vendo aí o nível do mar e o rapaz está mais em cima. Ele ampliou a imagem só para dar para ver melhor, mas o rapaz está subindo, ó, para uma área mais alta do que o nível do mar. E ele diz assim: pessoas que vivem em baixas altitudes, quando vão visitar regiões altas e com ar rarefeito, ou seja, menos denso, mais leve, podem sofrer o chamado de mal de altitude, justamente porque não está acostumado a viver com oxigênio mais leve, né? Já está acostumado a viver naquela região mais baixa, onde o oxigênio, o ar está mais denso, mais pesado, as moléculas do ar estão umas mais próximas que a outra, então está fazendo mais pressão sobre o corpo, tá certo? E aí, quando vai para outros lugares, tem gente que acaba passando mal, respira com mais dificuldade, porque tem que ter mais oxigênio para poder fazer a circulação do sangue com mais eficiência, então tem todo um processo. E aí,
é o que vocês leiam direitinho o livro, tá? Para entender todo o conteúdo bem direitinho, mas é bem simples, não tem dificuldade não. Mas aí acontece o seguinte, olha só, eu coloquei essa pesquisa aqui para vocês. Ó, deixa eu diminuir aqui. Antes de a gente começar a atividade, eu quero que vocês façam uma pesquisa e respondam no caderno, tá? Você vai escrever a resposta no caderno é uma pesquisa que vai justamente verificar isso que a gente acabou de falar sobre a pressão atmosférica. Você escreve essa pergunta no caderno e também a resposta. Não esquece do cabeçalho. Diz assim a pergunta: um time brasileiro de futebol está participando da Copa Libertadores da América. Ele quem? O time, muito bem. Ele teve de enfrentar um time boliviano na cidade de La Paz, que tem 3.650 metros de altitude, ou seja, acima do nível do mar. O time brasileiro perdeu e culpou o cansaço, porque o Brasil está mais abaixo, é uma região mais próxima ao nível do mar, a região onde os jogadores moravam, né? E aí foi jogar na Bolívia, que está na cidade de La Paz, que tem 3.650 metros de altitude, ou seja, acima do nível do mar. Aí o time que perdeu culpou o cansaço por jogar em uma cidade tão alta. Você vai fazer uma pesquisa e vai ver, explicar por que é tão difícil jogar nessa cidade, na cidade de La Paz. O que acontece? Por que os jogadores cansam com mais facilidade? Por que vocês acham que esse time brasileiro acabou perdendo? Tem a questão de que o pessoal lá já está mais acostumado com o ar rarefeito, né? O ar menos denso. Tem toda essa questão, tá? Então você vai explicar, gente, não só ache que é desse jeito, explique não, pesquisa, tá bom? Pesquisa, usa lá o Google para te ajudar na atividade. Pesquisa e responde, tá certo? Bom, e aí a gente vai agora para a atividade do livro, tá? Vamos ver a questão das páginas do livro. Peguem o livro, voltem para o livro. Vamos para a questão da página 68. Lembrando que a página 67 é um experimento. Façam esse experimento, que é justamente para comprovar a pressão do ar, tá? Recapitulando, vocês têm esse experimento, não é nem um experimento, é só uma verificação, né? Da página 65 do balão, da varetinha, tá? Para ver a questão do peso. Vocês têm esse experimento da página 67, que é para verificar a pressão do ar. Tá bem simples o experimento, leia direitinho, vê o material que é bem simples também e responde. E você vai ver também a página 65. A página 65 é a atividade de hoje. Ela pede o seguinte: primeiro quesito, indique a propriedade do ar relacionada a cada situação. Você vai ver a situação, vai ler a situação da letra A e vai dizer qual é a propriedade do ar. É o ar ocupa lugar no espaço, o ar não tem forma definida, o ar tem peso. Qual das três características está sendo descrita na letra A? E a mesma coisa para a letra B. Qual das características está sendo descrita na letra B? O segundo você vai ler e colocar V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas, de acordo com o que a gente estudou. E o terceiro quesito, você vai observar a imagem e vai identificar nesses espaços que estão aí nas linhas, onde tem maior pressão atmosférica e onde é menor a pressão atmosférica do ar, né? Então, aí onde for você coloca maior pressão atmosférica, menor, é acima do nível do mar ou abaixo do nível do mar, que tem maior pressão. Lembra direitinho que a gente estudou, qualquer coisa volta no conteúdo e responde, tá certo? Por hoje vai ser só essas atividades, tá bom? Faça os experimentos, faça as atividades. E a gente volta daqui a pouco para fazer a correção. Beijo, boa aula e fiquem com Deus.